Hoje eu vou conversar com o Guilherme Santos, fundador, host e community lead da comunidade Platform Rocks. Inclusive vou deixar o link aqui nas notas de podcast, na descrição do vídeo, enfim, independente de onde você estiver acessando. Tudo bem, Gui? Muito legal receber você aqui de novo, né? Segunda vez, se eu não me engano. Fala, Edu. Acho que é a terceira, cara. Tava pensando aqui. Muito obrigado pelo convite. E a próxima eu pedir música. Tem que ter abertura com música. Boa, boa. Talvez tenha sido a palestra que você deu lá no Isso, é CFBus verdade, no Conference. evento. Boa, boa, muito legal, cara. Bom, antes de começar aqui, você já participou, mas enfim, tem gente que vai te conhecer pela primeira vez. Tá? Eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você. Boa. Bom, prazer aí quem tá ouvindo. Sou o Gui Santos. Há um tempo eu venho trabalhando bastante com engenharia de plataforma. Né, uns 5 anos trabalhando com isso, antes de ter esse nome e virar hype. E no último ano eu criei uma comunidade que vem crescendo bastante. Que hoje eu estou chamando de Platform Rocks. E dentro da comunidade eu venho criando conteúdo, trazendo a galera para falar sobre cloud, DevOps, segurança, qualidade, diversos outros temas. Né? Boa, cara, muito legal. A gente vai bater um papo aqui hoje sobre métricas, né? Um assunto, na minha visão, super importante e talvez menos falado do que a gente deveria falar. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, para a gente começar o nosso papo, é uma pergunta talvez até um pouco ingênua, mas eu acho importante porque tem muita gente que não usa métricas ainda. Então eu queria entender, assim, do teu ponto de vista, qual é a real relevância de usar métricas no dia a dia? Eu não posso simplesmente, entre aspas, fazer o meu trabalho ali e esquecer da vida? Cara, eu gosto tanto do tema que eu escrevi um livro sobre métricas. Ainda estou acertando para a segunda edição. Eu escrevi o livro justamente porque eu vejo que as pessoas subestimam demais as métricas. Né? Na nossa área é muito comum as pessoas irem adquirindo experiência e tratar as coisas como um feeling, como um sentimento, que também ajuda bastante quando a gente toma decisão. Mas tem uma frase que eu gosto bastante, que se você não tem métricas, você é apenas uma pessoa com opinião. Né? Então, métricas são extremamente importantes para ajudar a gente a tomar decisão, para monitorar o que a gente está fazendo e para dar transparência sobre o resultado de qualquer trabalho. Se você não tem métricas, fica extremamente difícil você dar transparência do resultado do trabalho que você vem conduzindo. E assim, um negócio que eu tenho percebido de uns tempos para cá, talvez agora um pouco menos, mas ainda assim eu percebo que assim, desde o surgimento, né, surgimento não, mas desde a popularização das famosas aí DORA Metrics e tal, então o MTTR, o Lead Time for Change, Deployment Frequency, enfim, das 4 métricas ali, né, principais que o pessoal costuma falar, meio que a galera acabou focando muito nisso e parece que isso meio que resume e é o suficiente para a gente ter uma boa engenharia de software, a gente garantir que a gente está gerando valor para o negócio e tal. Eu queria entender um pouquinho a tua opinião em relação a esse ponto. Cara, se popularizou muito, né, por causa do Google, as 4 métricas de DevOps, por causa do livro Accelerate. Eu, particularmente, quando eu falo para o pessoal não começar usando o framework, é porque para a empresa só importa 2 métricas, né, eu costumo falar, que é receita e despesa. E aí, através disso, você tenta cascatear e entender quais são as outras métricas que são relevantes para a tecnologia e para o negócio. E aí, as 4 métricas de DevOps que eu vejo que elas são importantes, elas têm o seu valor, mas muitas vezes é difícil de conectar com o propósito da empresa. Então, a minha opinião é que eu mapeei, né? Existem mais 150 métricas que você consegue usar hoje na sua área de tecnologia. As 4 métricas de DevOps não necessariamente é um bom começo. Aí, até aproveitando esse ponto que você trouxe, assim, por onde que você recomenda, né? Que, pô, não tenho nada, não tenho métricas aqui, não tô olhando para lugar nenhum, não tem praticamente nada. Qual o melhor ponto de partida ali que a gente pode ter? Talvez com as métricas que eu uso ou não, mas como é que eu começo nesse mundo de métricas ali, dado que talvez hoje eu não tenha nada? Primeiro, eu acho que vale a pena entender, porque assim, por mais que a área de tecnologia não tenha as métricas, isso é bem comum, tá? Empresas grandes têm muita dificuldade de mensurar o trabalho que vem sendo feito, mas com certeza a sua empresa ela vai ter métricas de negócio. Se não tem, a empresa tá correndo um sério risco. Então, quando você fala, beleza, não tem nenhuma métrica aqui, mas quais são as métricas que o negócio está olhando e a meta para esse ano? Então, vai ter meta de receita, vai ter meta de NPS, vai ter diversas outras metas que as áreas de negócio já amadureceram muito mais do que a área de tecnologia e acompanham isso. Né? Partindo daí,
você começa a entender depois, beleza, já tenho métricas aqui, né? Eu estou olhando para as métricas de negócio. Como que eu trago isso agora para o que os times de tecnologia estão fazendo? Então, se aproximar das métricas de negócio, eu acho que é o primeiro passo antes de falar, por exemplo, de Dora Metrics. Legal. E você tem algum exemplo assim mais prático de, vamos dizer que a gente, por exemplo, aqui vamos pegar um caso que eu imagino que seja típico aí nas empresas. A gente quer aumentar a retenção dos usuários na plataforma que a gente usa. Beleza. Tipo, qual métrica que eu poderia do lado de engenharia usar para eventualmente apoiar essa métrica de negócio? Boa. Assim, é muito comum as empresas acompanharem o churn, por exemplo, do produto, só que o time de tecnologia não acompanha. E aí, quando você vai entender ali por que a retenção de usuários está baixa, geralmente é porque o produto está lento, o produto. As pessoas do produto começam a criar várias features, mas não olham necessariamente para outras métricas que existem em tecnologia que pode estar prejudicando a métrica de retenção, né, ou churn. Então, se o produto está lento, se tem um monte de bugs, tem usuário reclamando que não consegue fazer login, então você tem métricas ali que são relevantes para a tecnologia, que não necessariamente, de novo, estão conectados com a Dora Metrics, mas que você consegue fazer essa conexão. Eu acho esse link bem interessante, porque normalmente quando a gente vai pensar em métrica de engenharia, de tecnologia, o que a gente pensa é, vou medir CPU, vou medir memória e tal. Ok, tem até algum valor nisso aí, mas talvez seja melhor de fato começar olhando do ponto de vista do negócio, porque aí a gente consegue tomar decisões mais acertadas e até interagir melhor com o negócio. Porque se tudo que a gente fala é em relação a, vamos dizer assim, a questões micro de engenharia, de latência e tal, até que latência ela pode ter importância grande, mas talvez em algum cenário não. Então acho que fazer esse link aí parece realmente bastante interessante. Então, dito isso, até um ponto que eu vejo, inclusive, muitos times tendo dificuldade é em relação a, por exemplo, SLI, SLO, o que ele define ali de indicadores, quais os números que ele vai definir. Porque se ele não define isso bem, ou se isso não tem, vamos dizer assim, uma relação direta com o negócio, fica muito mais difícil, por exemplo, da gente identificar se a gente está tendo um incidente ou não, baseado somente em algumas métricas que, cara, não querem dizer muita coisa. Não é porque o consumo de CPU está alto que significa que necessariamente está degradando a experiência do usuário, ou talvez a experiência esteja degradada muito antes do consumo de CPU chegar no nível que eu acho ok ali. Então, acho que fazer essa junção, né, a parte de engenharia com a parte de negócio, ali, especialmente, inicialmente na parte de alertas, com SLA, SLO, já parece um começo interessante. Sim, cara, com certeza. Se a gente for começar do básico, né? Então, beleza, vamos olhar para receita, despesa e a satisfação do cliente, que são bons nortes ali para o negócio. Quando a gente fala de satisfação do cliente, a qualidade do produto, se o produto está degradando, né, você consegue montar métricas para monitorar e para otimizar isso. Quando você olha para a questão de despesas, né, e aí já tem frameworks e outras métricas voltadas para FinOps, que também é um bom lado para olhar. E quando você fala de receita, né, já tem muito time olhando para isso, criando features novas, tentando monetizar de forma diferente. Mas quando a gente fala de satisfação do cliente, despesa ainda é um desafio. Então você vê grandes empresas gastando dinheiro com cloud de forma absurda, porque as pessoas olham de maneira tardia para isso. E a satisfação do cliente é a mesma coisa. Geralmente as empresas acabam sendo reativas porque elas não se antecipam em relação às métricas. Então, quando o produto explode ou quando começa a ter muita reclamação de cliente, que as pessoas vão lá, corrigem alguma coisa, mas ainda assim tem dificuldade de acompanhar e trazer isso para o dia a dia da área de engenharia, né? A gente escolhe as métricas que talvez façam mais sentido no nosso entendimento ali, né, na equipe que a gente está, mas talvez algumas métricas não sejam tão boas assim. Então, eu queria entender, na sua experiência, se tem algum tipo de métrica, alguma categoria de métrica que você ainda vê times usando que talvez eles deveriam parar de usar. Cara, tem o que eu costumo dizer, e também é um termo usado no mercado, que são as métricas de vaidade. Né? Eu acho que foi um dos grandes problemas que eu vi com agilidade nos últimos anos, né? E aí tem polêmicas aí se a agilidade falhou ou não em alguns aspectos, quando os times estavam olhando muito mais o throughput, store points, quantos cards foram criados, só que isso não necessariamente entrega valor pro negócio. Então, store points, vai ter time que vai estar fazendo 40, vai ter time que vai estar fazendo 60. Aí eu via muito agilista falando, a meta é sempre a cada quarter, a cada mês, se tentar aumentar a capacidade em relação a store points. Estão olhando capacity através de store points.
mas o nosso trabalho é tão complexo e a mensuração acaba sendo tão subjetiva que é uma métrica que acaba sendo difícil de afirmar e irrelevante. Né? E aí cai nas métricas de vaidade, porque as pessoas acabam buscando números e métricas que vai com certeza mexer no ego de alguém, mas não necessariamente vai ajudar a empresa. Então, as métricas que eu vejo assim que a gente tem que tomar muito cuidado, essas métricas voltadas para o trabalho ali no giro, eu acho que é extremamente importante a gente melhorar o cycle time, time to market, mas de uma outra forma. E também tomar muito cuidado com métricas de análise do resultado do trabalho do desenvolvedor. Então, número de commits, número de PRs, são métricas importantes, mas não são importantes para você avaliar o desempenho de um dev, por exemplo. Não quer dizer que o dev está criando mais código está gerando mais resultado. Né? Tem dev que com uma linha de código gera mais resultado do que centenas. Né? E já vi gente em calibração eu cito isso até no livro, né, de gente citando em calibração de time, que uma pessoa ficou 6 meses sem colocar uma linha de código, né? Só que, cara, tem tantas outras coisas que um dev tá fazendo, como reunião, planejamento, desenho de arquitetura, e essa pessoa, inclusive, ela tá de licença maternidade, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai analisar as métricas, porque as métricas, elas contam histórias também. Né? Sim. Acho que esse é um ponto bem interessante, porque eu acho que o problema, assim, dá muito a minha visão aqui. O problema, na minha visão, não é métrica em si, quantidade de commits e tal. É claro que talvez o grande problema seja usar ela sozinha, sem você ter nenhum suporte, nada em torno dela para você entender melhor o que está acontecendo. Então, usar só aquela métrica para tomar uma decisão, isso é muito perigoso. Agora, se você entender, não está comentando nada, putz, mas o que está acontecendo? Pô, vamos entender mais a fundo? Tá de licença, beleza, está explicado aqui. Ou então, não, essa pessoa ela comita muito menos código do que as outras. Você vai ver, são pessoas que estão entendendo muito melhor do lado do negócio, como é que consegue estruturar a aplicação e tal, enquanto que os outros desenvolvedores eles estão comitando mais, estão escrevendo mais linhas de código. Então, acho que ter o contexto por trás para você tomar qualquer tipo de decisão é importante. E assim, eu costumo separar métricas muito a grosso modo em duas categorias. Tem métricas que a gente olha e a gente consegue tomar uma decisão baseado naquela métrica. Beleza, essa é uma categoria de métrica, mas essa, vamos dizer assim, não são todas as métricas que se encaixam naquela categoria. Existem métricas que estão na segunda categoria, que é aquela categoria de quando eu vejo algo que parece estranho, opa, acende uma luzinha, talvez eu tenha que investigar isso aqui. Então são métricas muito mais para apontar para uma possível investigação do que para você tomar uma decisão. Então, dependendo da métrica que você está usando, ela vai apontar para um lado para o outro. E saber diferenciar as duas é importante. Então, não vou decidir algo baseado somente na quantidade de commits, mas talvez eu consiga decidir algo baseado em, cara, a gente está, por exemplo, frequentemente, ou sei lá, toda semana, da semana inteira, 5 dias na semana, a gente está quase que topando o consumo de um certo recurso aqui. Putz, aí eu devo fazer alguma coisa, está apontando que a gente tem um problema. Então tem essa diferença que eu costumo fazer nas métricas aí, para ajudar a pessoa a entender qual o próximo passo que ela vai dar. Se ela vai decidir alguma coisa, ou se ela vai investigar para entender se tem alguma coisa por trás, de fato, para trazer, que está de fato trazendo algum problema, se tem alguma explicação para aquele número aparentemente está tão ruim. Boa. Tem até um termo sobre isso, né? Que são dois tipos de indicadores, né? Você tem o leading e o lagging, né? Então, tem essas duas categorias de indicadores. Uma categoria é mais indicada para você tomar decisões e outra é mais reativa, que é justamente isso que você falou. Então, um leading, se eu não me engano, vai te ajudar a fazer um bom planejamento, né? A pensar no futuro, tentar prever, se antecipar de situações. E tem a lagging, que é mais para você fazer um tipo de investigação, entender o que aconteceu, que são métricas mais reativas. Né? Então, por exemplo, o número de bugs que você tem numa aplicação é uma métrica mais reativa. Né? E só para também explicar para a galera que está acompanhando aqui a gente, que talvez nunca tenha ouvido esse termo, eu vou dar um exemplo aqui bem prático que vai ficar claro para todo mundo. Faturamento de uma empresa. Isso é lagging, porque eu não tem nada específico que eu consiga fazer hoje para influenciar diretamente faturamento. Só vou saber faturamento daqui, talvez a um mês, daqui a um ano, dependendo do que eu fizer agora. Agora, uma outra métrica que pode ser leading por exemplo, engajamento do usuário de uma plataforma que eu tenho. Então, se ele está engajando mais, então talvez ele queira ficar mais tempo lá, talvez ele esteja vendo mais valor, e naturalmente a tendência que a gente tenha um faturamento maior, não só por isso, por outros pontos também, mas esse é um indicador
pode ser interessante. Então, tem algumas coisas que eu consigo ver o resultado mais rápido, então eu uso isso como leading, e tem coisas que eu só vou conseguir ver o resultado lá na frente. Esse seria o lagging. E outro ponto que eu queria também entender de você, Gui, é o seguinte. Assim, quando a gente compara um gerente de engenharia, um engineering manager, talvez um tech lead ali no time, com um head, com um diretor, você vê que existe alguma diferença, como que essas diferentes posições tratam as métricas, ou é mais ou menos a mesma coisa? Cara, existe. Eu gosto muito de uma ferramenta que ela não é tão popular em tecnologia, que é a árvore de KPIs, né? Então, dentro de uma árvore de KPIs, a gente falou, por exemplo, das principais métricas ali que importam para a área de engenharia, para a empresa. Quando você monta uma árvore de KPIs, você consegue cascatear isso do estratégico até o operacional. Então, vão ter métricas que são extremamente relevantes para um diretor, para um CTO, que vai estar olhando a nível mais macro da empresa e da área. Vão ter métricas que vão ser específicas de uma feature, de uma jornada, de um fluxo do negócio, e vão ter métricas que vão estar ali diretamente com a aplicação. Todas elas importam e todas elas se conectam, e como não tem como uma pessoa olhar para tudo, porque vai ter uma pessoa olhando estratégico, outra olhando tático e outra olhando o trabalho ali operacional, dentro desse cascateamento e conexão, cada papel vai ter que acompanhar algumas métricas, né? E aí, como tem muita empresa que não usa esse tipo de estratégia, fica muito difícil de você separar, né? Um engineer manager, o que ele deveria estar olhando e as pessoas que estão ali na equipe dele deveriam estar olhando? É a mesma métrica? Não, né? Um engineer manager vai estar preocupado com se o time está sendo eficiente, então vai estar preocupado com cycle time, vai estar preocupado com a qualidade do produto que está sendo feito, e um senior, um staff deveria estar preocupado com a qualidade da aplicação, está preocupado se a aplicação vai escalar, como que isso vai se desdobrar ali para a qualidade do produto, né? Então, sim, cada nível poderia ter ali o seu leque de métricas, todas elas conectadas através de uma árvore de KPIs. Sim. Aí eu imagino até que para alguma delas talvez até tenha um overlap ali, né, entre um e outro e tal, que ambos podem olhar, mas aí cada um vai ter um foco mais em atuar num nível um pouco mais alto, outro nível um pouco mais baixo, até porque quando a gente está liderando várias equipes, começa a surgir aquela coisa, cara, o que talvez eu consiga fazer para alavancar essas várias equipes ao mesmo tempo, ao invés de eu atuar unicamente em uma equipe, sabe? Então, será que tem alguma ferramenta que a gente possa usar que vai ajudar todo mundo, ou não, enfim. Até porque, de certa forma, se a gente pega, por exemplo, uma equipe, ou assim, todas as equipes têm autonomia para tomar as decisões por conta própria, do que elas vão usar de ferramenta, de quais métricas elas vão ter, a tendência também é que tenha uma bagunça. Então, imagino até que seja interessante para uma liderança mais sênior ter uma certa governança em relação às métricas que vão ser escolhidas ali, né? Sim, sim. Hoje tem ferramentas, tem muita gente que usa ferramentas de BI, né, para estruturar isso. Tem ferramentas de mercado surgindo. A GetDX, né, é uma empresa que também está trazendo métricas de DevX que ajudam nisso. Tem ferramenta open source como o DevLake. DevLake ele é bem interessante porque ele é totalmente aberto, ele já traz fórmulas, ele traz também conectores, então você consegue plugar. Porque assim, o grande desafio hoje de você metrificar bastante coisa é porque cada dado vai estar em uma ferramenta diferente, né? Então, tem ferramentas de mercado que estão tentando resolver isso. Sim. E de maneira geral, assim, vamos dizer que eu vou escolher uma ferramenta hoje. O que você indicaria, assim, de como que eu consigo tomar essa decisão? Assim, para o negócio, né, eu acho que já tem ferramentas de BI que já estão resolvendo muito bem isso. Né? Eu acho que o desafio hoje está para a parte de engenharia. E aí, eu acho que antes de escolher uma ferramenta, é importante entender se se a empresa tem uma área dedicada para suportar e dar atenção para essa ferramenta. Então, vou dar o exemplo da Stone. Lá na Stone, eu tinha montado um time focado em métricas, na Neon também fiz isso, para trazer o DevLake. Né? Na Stone já tinha um DevLake quando eu entrei, mas não tinha um time dedicado. Aí eu montei um time dedicado para justamente fazer esse trabalho de levantamento das métricas, de montar os dashboards. Então, por exemplo, a gente foi fazer uma implementação do GitHub Copilot lá no Stone para mais de 800 engenheiros.
Só que a gente queria medir se a ferramenta ia ajudar ou não, porque imagina você pagar uma ferramenta por 800 dinheiros. Então, se você tem uma área e uma ferramenta que vai ajudar a conectar isso de maneira simples, como o DevLake, simples mais ou menos, né? Mas que vai ajudar a conectar, eu acho que ela pode ajudar bastante a área. Então, quando você for escolher uma ferramenta, vale a pena analisar se a sua empresa tem suporte para estruturar. Se não tem, aí eu adotaria uma ferramenta de mercado, como a GetDX, que é um SaaS ali e já consegue fazer boas análises, você conecta algumas bases e consegue te ajudar a fazer boas análises, por exemplo, das suas iniciativas e time de engenharia, né? Legal. E, assim, o que eu consigo enxergar, talvez eu esteja olhando de uma forma muito simplista, é bem capaz, inclusive. Mas, basicamente, essa ferramenta, seja ela a ferramenta que for, ela vai olhar para dois lugares, talvez olhar um pouquinho de infra também, mas talvez os dois principais seriam GitHub, para entender comportamento em relação a, seja entregas que o time está fazendo e tal, e para o Gira ou alguma ferramenta semelhante ao Gira, né? Enfim, Linear, seja lá a ferramenta que o time estiver usando, para, enfim, entender as tarefas que estão sendo entregues ali e, de alguma forma, cruzar isso tudo. Tem alguma outra ponta aí que você acha que faria sentido, por exemplo, essa ferramenta se conectar também para ajudar? Cara, assim, o que eu vi e a gente fez, né? O Gira ou qualquer ferramenta que você estrutura o trabalho é importante, não para você medir o que a gente falou, as métricas de vaidade ali, mas para você entender, por exemplo, como que está o tipo de demanda que está caindo para o time. Isso é uma coisa muito valiosa que tem ali. Então, o time está acumulando histórias do tipo, estão acumulando bugs, estão trabalhando em coisas novas, estão trabalhando em estudos, então o Gira vai te dar essas métricas. Já o GitHub ou qualquer outro SCM e ferramentas de pipeline vão também te ajudar a entender um pouco sobre o código. Então, por exemplo, quando você conecta o GitHub, o GitLab nessas ferramentas, você consegue fazer uma análise de como que a sua área trata os PRs. E aí o DevLake ele é bem interessante porque ele tem uma métrica ali de profundidade do PR. Então, o que ele avalia? Se as pessoas estão interagindo com o PR, se o PR está ficando muito tempo aberto. E isso é legal porque você consegue também tomar decisões baseado nisso. Né? As coisas estão engargalando no PR, ou não, está passando o PR muito rápido, mas não necessariamente isso é bom. Porque o PR não está tendo profundidade, as pessoas não estão comentando, está indo muito bug. Então, o GitHub vai te dar essa métrica e o pipeline ele vai te ajudar também a entender sobre a frequência de deploy, quanto tempo está demorando o deploy. Então, essas são algumas ferramentas interessantes. No roadmap do DevLake, eu lembro de ter visto algumas integrações, por exemplo, com calendários, que eu também acho que é um lugar legal para extrair métrica, mas que acho que nenhuma empresa, ou se tiver poucas empresas, estão olhando. Que é, por exemplo, quanto tempo você está gastando com reunião hoje? Né? Qual análise você consegue fazer conectando uma ferramenta de métricas com o calendário? Aí eu acho que tem um ponto interessante, porque assim, a ferramenta que a gente escolher, seja lá qual for, até se a gente for fazer internamente, ela naturalmente vai ser enviesada para gerar certos tipos de métricas. Mas talvez não seja necessariamente aquilo que a gente está precisando no momento. Então a gente, assim, é muito confortável em, vou pegar isso que ele está mostrando aqui e vou usar. E acho que tem a sua validade de, putz, eu vou descobrir algumas coisas aqui que talvez eu não sabia e tal. Mas talvez dar um passo atrás e escolher, cara, deixa eu entender o que é importante para mim, para entender como que eu consigo, vamos dizer assim, gerar esse número de certa forma. Seja usando uma ferramenta, seja criando minha própria, seja colhendo os dados manualmente no começo, enfim, poder entender melhor. Então, talvez dar um passo inicial de entender o que é importante para a gente é mais importante do que necessariamente pegar uma ferramenta já pronta. Sim, até mesmo porque, assim, se você for olhar para FinOps, aí você vai olhar outro tipo de ferramenta, então a gente usa Cloud 8, Cloud Zero ou qualquer outra ferramenta. Se você for olhar para a experiência do usuário, que também é importante, vai ter outro tipo de ferramenta. Acho que o desafio está muito mais em montar o lake e correlacionar os dados para montar uma jornada de métricas que faça sentido para a empresa do que a ferramenta em si. Sabe? Tem métricas que é difícil da gente chegar num número preciso. Sim, tem duas assim que me vêm em mente, né, dependendo da situação. Uma delas é a change failure rate. Então, como é que a gente consegue, vamos dizer assim, né, dado uma entrega, saber se uma falha tem relação com aquela entrega ou não, se é um bug, enfim, talvez alguma coisa do passado e tal. Então, é uma métrica que é difícil você chegar no número muito certinho. Então, é uma das métricas que eu acho que talvez seja uma das mais difíceis da gente pegar. Uma outra ou pelo menos essa outra no nível mais amplo, se a gente pegar em vários squads, vários times e tal,
é de, por exemplo, tempo de entrega de uma tarefa. Porque dependendo de como o time quebra a tarefa, o tempo de entrega vai variar também. Então, tem time que quebra mais, tem time que quebra menos, enfim. Então, o número ele pode não ser confiável, especialmente se a gente olha para uma gama de equipes. Né? Então, para esses casos assim, onde a gente tem dificuldade de chegar num número preciso, seja lá do que for, como é que a gente consegue fazer para trabalhar nesse cenário? Cara, sim, eu concordo. Acho que são as métricas mais difíceis. O DevLake ele tem fórmula para isso. E aí, assim, a, tanto o change failure rate quanto o cycle time e o lead time vão ter fórmulas diferentes e não vai estar a história toda ali. Então, eu vou dar o exemplo de ferramentas que hoje só olham pipeline. Então, se teve um rollback, se teve um hotfix, alguma coisa, ela vai te gerar uma métrica em cima disso. Só que não vai te trazer exatamente qual história do Gira que causou isso, ou qual foi o PR que não foi bem avaliado. Então, é muito difícil ter essa métrica. Eu acho que é bom ter a métrica, mas se você esperar 100% exatidão, acho que vai ser muito difícil você chegar num resultado. O cycle time e lead time também eu vejo um desafio, porque as ferramentas que analisam pipeline, elas estão olhando muitas vezes para o código que o dev fez, mas e todo o trabalho de arquitetura, o trabalho de discover, aí beleza, vou pegar do Gira, mas aí você vai ver o Gira, muitas vezes a galera só usa o backlog ali, não tem uma visão de upstream, ou quando tem uma visão de upstream não é padronizada, alguma coisa começou numa discussão, numa reunião, a galera começou a criar planilha, conversar com o fornecedor, e aí o cycle time do dev ali tá 6 dias, mas levou 4 meses para entregar a feature, com papo de fornecedor, desenho de arquitetura, então de fato hoje assim é muito difícil olhar para isso, você consegue otimizações, então por exemplo, eu que olho hoje muito engenharia de plataforma, vejo o valor do cycle time, do lead time eu tenho minhas dúvidas porque é um esforço muito grande no início para você medir, né? Eu vejo um grande valor no cycle time muito no sentido de a gente está bem estruturado tecnicamente a ponto de conseguir fazer entregas relativamente rápido, então ele consegue dar uma boa noção disso. Mas de fato o trabalho ele tende a ser, né, especialmente em empresas maiores, ele tende a ser bem mais amplo que isso. Então tem todo trabalho inicial de eu vou começar lá atrás, né? Antes do engenheiro entrar ainda. Descoberta de produto, talvez a parte mais estratégica que a gente vai priorizar. Então tem um estudo inicial. Depois, dado que a gente escolheu o que vai fazer, conversar com o cliente, tirar números, enfim, para entender como que a gente consegue construir aquilo, de certa forma. Depois entra o engenheiro, tá? Dado que a gente tomou a decisão do que vai construir, todo o refinamento, então entende com o que vai conectar, como que você vai fazer tudo isso e tal. Desenha arquitetura, para eventualmente isso cair no fluxo de desenvolvimento que vai ser ali, sei lá, vai levar uma semana, 2 semanas, talvez um mês para ficar pronto, sendo que passou 3, 4 meses antes sendo trabalhado naquilo. Então a gente costuma olhar muito para o finalzinho. Isso gera, de fato, alguma informação ali que pode ser interessante, mas eu acho uma parte muito pequena. E eu tenho até um exemplo disso, de um cenário real que eu passei, onde eu já contei essa história aqui algumas vezes, onde eu trabalhei numa empresa e o pessoal estava reclamando que o nosso time era muito lento para fazer a entrega. Daí beleza, deixa eu começar a medir então para ver o que está acontecendo aqui. Então eu medi todas as etapas, desde a ideação do produto até a entrega de fato em produção. Mentira, até a entrega do teste AB, que a gente também fazia teste AB e para ver o resultado e tal. Então media de ponta a ponta, tudo, até o tempo que a gente deixava fazendo teste AB. Daí o que eu descobri foi o seguinte: a gente tinha vários estágios, produto e tal, e para uma tarefa específica a gente levou uma semana desenvolvendo, então 5 dias aí desenvolvendo, né? Passou uma semana para entregar, e outras 3 semanas só aguardando a aprovação do diretor da empresa. Então, quando a gente apresentou isso, cara, olha só o que está acontecendo. O problema não é o desenvolvimento. É você que está demorando muito para aprovar. Você tem certeza que você quer continuar aprovando? Ele, não, realmente. Falando assim, faz sentido. Então, agora vocês têm autonomia para fazer, não precisa mais me esperar. Então, quando a gente traz números assim, além do trabalho de desenvolvimento, a gente costuma ter alguns insights assim, que não são tão claros. A gente está gastando muito tempo em alguma coisa que poderia ser muito mais simples. Talvez alguém está entrando no caminho e está mais atrapalhando do que ajudando. Então, acho que ter a visão do todo é interessante, mas aí entra muito no ponto que a gente estava discutindo. É algo difícil de medir, porque não necessariamente a gente vai colocar o trabalho em um lugar e vai passando ele de status em cada lugar. A gente não tem um gira, geralmente, para as pessoas de produto. Então, elas trabalham de uma forma um pouco diferente. Então, é complicado, mas eu acho que sempre que é
que o time consegue fazer, acho que é interessante ele conseguir chegar em algo nesse nível. Sim, concordo. Acredito que medir o trabalho ele é importante para você ajudar a tomar decisões e entender onde estão os gargalos. Né? Mas tentar ter a visão holística do todo, acho que tem que ser uma coisa incremental. Então, por isso que eu acredito que ter um time voltado para métricas, trazendo essas ferramentas, melhorando cada vez mais isso, ajuda a amadurecer as métricas na empresa. Eu vejo que é uma jornada, não dá para começar perfeito no primeiro dia, o que você tiver para medir já vai ajudar a tomar alguma decisão. Sim, e nada impede também de a empresa criar alguns padrões ali para facilitar. Então, se tem algo que eu estou, vamos dizer assim, que eu quero traquear desde o começo, então por que eu não, sei lá, coloco isso em algum lugar centralizado e eu vou colocando alguns labels ali, cara, eu quero saber quando que entrou ou saiu de algum label específico. Talvez já consiga fazer esse tipo de coisa. Mas aí também cabe vamos dizer assim, né, a liderança um pouco mais sênior apontar um pouquinho nessa direção. E outro ponto que eu queria entender contigo, Gui, é assim, na tua visão, quais são os erros mais comuns que a galera comete na hora de trazer métricas ali para adoção da empresa e tal? Tipo, o que você vê, cara, o pessoal escolheu isso, não fazia sentido, ou escolheu tal ferramenta, não fez sentido, ou vamos dizer assim, tentou trazer para o time dessa forma e não fez tanto sentido. Quais os principais erros assim que você vê a galera cometendo? Cara, o primeiro erro eu acho que é uma visão que eu tenho, tá? Aí é muito mais uma opinião minha. Métricas, na minha visão, precisam ser top-down. Aí top-down que eu digo não é o diretor dizendo para o time o que ele tem que medir, mas primeiro eu começo do objetivo da empresa naquele ano, e aí eu começo a entender quais são as métricas e estratégias e vou cascateando. E aí tem muita falha nisso e muito ruído entre o estratégico e o operacional. Então vou dar um exemplo. Se a empresa definiu que eficiência, isso é uma palavra que apareceu muito na pandemia e o pessoal está falando até hoje, é um objetivo estratégico, eficiência, beleza, qual que é a métrica que o pessoal está olhando? Eficiência é fazer mais com menos. E aí foi uma métrica de um objetivo que veio top-down. E aí você começa a olhar para a organização, para a área, para os times, não olha de baixo para cima. Então, quando eu implemento o Dora Metrics, eu quero implementar para medir a eficiência do time. Mas é de fato isso que é a principal estratégia da empresa aquele ano? Não, a satisfação do cliente está muito ruim, o produto não está parando de pé. Peraí, então, olhando para o objetivo da empresa, que é melhorar a satisfação do cliente, tornar o produto mais estável, então tem outras métricas que os times deveriam estar priorizando nesse sentido. Então, começar top-down, olhando do objetivo estratégico, para montar essa árvore, acho que é importante. As pessoas cometem um erro em relação a isso. Outro erro muito comum que eu vejo, e aí nada contra o time de agilidade, mas aconteceu muito desde quando a agilidade se popularizou, que é olhar para métricas exclusivamente no Gira. Exclusivamente para essas métricas de vaidade, throughput do time. Cara, quantas vezes eu vi time sendo cobrado para fazer story points, trabalhar num modelo muito específico que não é para todo time que funciona, né? Tanto que depois veio o Kanban e o pessoal parou de ficar estimando e olhando métrica de story points ou essas coisas. Então, um erro muito comum que eu vejo também é tentar encaixar todo o time na mesma forma de medir. Vai ter times que você vai medir o resultado através de um jeito, vai ter times que você vai medir de outro. E o que importa mesmo é o resultado que o time está gerando. E aí, se você tem um time que, por exemplo, trabalha no onboard de um produto, cara, vão ter diversas métricas ali extremamente importantes para você medir para o time. Mais importantes do que quantos cards o time entregou. Esse é um erro que eu vejo também. E outro erro é não tratar métricas com a complexidade que ela tem. Então, quero começar a medir as coisas. Cara, isso é complexo. Você precisa ter ferramentas, você precisa ter uma cultura de acompanhamento, você precisa ter dashboard. Não é só quero medir e me traz um relatório amanhã. E aí o que eu vejo que as empresas acabam fazendo? O pessoal acaba extraindo dados na mão e gerando suas próprias métricas. Então não tem o suporte necessário e acaba gastando de 20% a 30% do seu tempo para fazer algo que deveria ser simplesmente tirar um print de um dashboard, colocar numa apresentação e trazer isso para uma discussão. Então, se a empresa não está tá menosprezando a complexidade que é e colocando isso para as próprias pessoas extrair suas métricas, isso vai tirar um pouco o foco do que a pessoa deveria estar olhando. Sim, sim, com certeza. E teve um ponto que você botou no livro, que eu vou trazer aqui, inclusive eu comprei o livro, enfim.
Boa. Recomendo. O link tá também na descrição do podcast aqui, né, nas notas e tal. Outro ponto que você traz lá é sobre também o excesso de métricas e o problema que isso pode ser, né? Porque, assim, em princípio, quanto mais métricas eu tiver, mais informado eu vou estar, mas não necessariamente, né? Como é que é isso aí? Cara, existe um termo chamado paralisia analítica, que é basicamente quando você tem muita métrica, muito dado, você fica paralisado. Então, isso é um cuidado que muitas empresas precisam ter também. Eu acho que isso acontece muito mais no negócio do que em tecnologia, né? Tipo, tem um monte de métrica aqui para onde eu olho, o que, que eu priorizo. Então, muita métrica pode atrapalhar. E aí, o que, que eu costumo fazer, né? Métricas, você vai ter centenas. Só que KPIs você deve ter pouco. O que, que é um KPI? KPI é uma métrica com chapéu de importância. Então, você precisa pegar todo esse dicionário de métricas que existe e priorizar o que faz sentido em cada momento. Isso vai mudar. Também as empresas não olham isso dessa forma. Então, num mês pode ser uma métrica, num quarto pode ser outra, num ano pode também ter outra. Então, priorizar as métricas, colocar esse chapéu de KPI ajuda você a não ter essa paralisia, porque você está olhando um monte de métrica, mas o que de fato é importante naquele momento, sabe? Sim. Você está falando aqui basicamente, vamos dizer assim, a mesma direção de uma pessoa que tem muita coisa para fazer. Cara, se você tem muita coisa, vai ter que priorizar. Então, algumas coisas talvez fiquem um pouco de lado, outras você vai dar um foco maior. Com métrica é a mesma coisa, né? De você, cara, quais dessas métricas geram mais informação para mim? Quais que me ajudam a tomar melhores decisões aqui nesse espaço de tempo que eu tenho? Essas aqui são mais importantes, então eu vou dar um foco maior para elas. E talvez para elas, aí fala um pouquinho de engenharia, vou colocar um alerta ali e tal, para caso passe de alguma coisa, enfim, para poder ser informado até antes de algo dar um problema. Para as outras, cara, eu vou olhar de vez em quando para ver se realmente não tem nada saindo do eixo e tal. Então, tem um nível de importância ali que a gente atribui a cada uma. Não é porque a gente tem 10 métricas que a gente precisa usar as 10 da mesma forma. A gente vai olhar para uma ou outra de uma forma muito mais intensa e mais frequente do que para as outras. Tem um ponto que eu acho que é um desafio assim quando a gente traz métricas para um time, que é a tendência natural de, dado que a gente está medindo alguma coisa, a tendência é que as pessoas se sintam pressionadas por aquele número, enfim, por algo nesse sentido. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para talvez tirar um pouco da pressão das pessoas que estão ali no time? Porque assim, se elas também focarem muito nas métricas, a tendência é que elas vão tentar otimizar o trabalho todo para aquela métrica e talvez o que é importante, que é a geração de valor, deixe de ter uma importância maior ali, né, para as pessoas. Então, tem algum jeito da gente conseguir minimizar isso um pouco ali no ambiente? Cara, meta é assim. O que eu vejo, né? As empresas, principalmente as de médio e grande porte, elas usam KPI, métrica, KPI e OKR. OKR é uma ótima ferramenta, né? Muita gente não gosta, mas porque eu acho que muita empresa não soube como utilizar. Então, se a gente fosse montar toda essa jornada, minha empresa começou a levantar métricas. Agora eu preciso definir quais são os KPIs que importam para a área. Já entendo quais são os KPIs, beleza, agora eu preciso transformar isso em meta. Aí você tem que tomar um cuidado, porque quando alguma coisa vira meta, muita gente acha a forma de fazer gol de mão. E o OKR, ele tem ferramenta justamente para ajudar nisso, né? O OKR, ele traz a ideia do moonshot, do roofshot, só que as empresas não implementam e as pessoas acabam sendo conservadoras quando definem meta em cima das métricas, justamente por causa dessa pressão que você falou. Mas o que o OKR tem de interessante, aí você pode até deixar o link aí, que é o grade, né, ou o OKR scoring, que é basicamente ele diz o seguinte: de 0 a 1, se você atingir 70% da sua meta, da métrica que você definiu, você atingiu o objetivo. Então, se eu tenho 100 bugs, né, e eu quero reduzir para 0, se você conseguiu reduzir 70%, você bateu a sua meta, e isso está tranquilo, né, você atingiu o resultado. Então ele monta um grade em cima disso, e por que isso é bom? Porque as pessoas vão se arriscar mais, porque elas sabem que tem uma margem ali de erro, uma margem que elas podem ir trabalhando, e você só vai ajustando a régua. Agora, se é binário, bateu ou não bateu, aí as pessoas vão ser conservadoras justamente por causa dessa pressão de chegar lá na reunião e falar, pô, não bati a meta. Tem até uma frase famosa, eu não lembro exatamente quem é o autor, mas fala assim, né, quando a meta se torna objetiva, ela deixa de ser uma boa meta. Justamente porque o foco no final
não é chegar no número em si, por incrível que pareça. Por mais que a gente defina o número, a ideia não é chegar necessariamente no número. É a gente ter algum outro resultado e o número é só um proxy para aquele resultado que a gente está buscando. Só que o resultado tende a ser algo um pouco mais intangível e daí a gente usa um número para tentar representar aquilo de alguma forma. Então, dependendo da forma como a pessoa entende, ou o time entende aquilo, ele pode ter um problemaço. Então, deixar claro, o objetivo não é um número, não deveria ser. Eu acho que é importante também para quem é líder, para não ter um foco exacerbado no número necessariamente, mas, cara, o que a gente está fazendo para chegar lá? A gente está no caminho certo ou não? Então é muito mais o caminho se a gente está seguindo uma direção que a gente acredita do que um número em si que a gente está chegando. É claro que, vamos dizer assim, né? A gente fala de altíssima liderança, tal, então C-level e tal, no final vai ter que entregar aquele número, senão provavelmente vai ter problemas. Mas ainda assim, acho que no geral, falando especialmente com equipes ali, tá muito mais o caminho do que necessariamente o número em si. Senão, a chance das pessoas gamificarem também é muito grande. Você até comenta no livro, né, aqueles casos de a gente começou a medir a quantidade de tarefas entregues, daí o pessoal começou a quebrar em tarefas menores ali, a quantidade aumentou, parece que o time melhorou, mas não, tipo, continua a mesma coisa, continua entregando o mesmo valor no fim das contas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente definir números que sejam, entre aspas, fáceis de gamificar, a tendência é que as pessoas vão gamificar e não vai mudar nada na ponta. Exatamente. Dado que a gente tem métricas aqui no time, tá? Vamos chutar, sei lá, a gente usa DORA aqui, então tem as 4 lá principais, a gente tem outras métricas que a gente considera interessantes. Quais métricas que faz sentido a gente reportar, quais métricas a gente mantém interno, mais para o time usar? Tem alguma regrinha que você costuma seguir para entender o que a gente leva para fora, o que a gente mantém dentro? Cara, aí uma coisa que é importante, né? Entender quem são os stakeholders ali do que você precisa reportar. Né? Então, vão ter métricas, principalmente quando a gente fala de eficiência e FinOps, que você vai precisar reportar. Né? E aí, se você tem uma área, por exemplo, de FinOps dentro da empresa, você vai ter clientes que consomem aquela métrica. Né? Então, você vai reportar isso para vários times, e aí tem muita ferramenta hoje que já automatiza isso, mas ela é uma métrica que serve para a área ali, né? Então, quanto que os times estão gastando, e aí os próprios times tomam suas decisões. E tem outras métricas que são mais sobre a eficiência da própria equipe, que faz sentido ser métricas internas. A interno também depende do tamanho do contexto que você está dizendo. Então, por exemplo, se eu estou falando de um time, a satisfação ali do meu time, né, o LNPS, né, isso é uma métrica também extremamente importante, né, as métricas internas ali, como que está a nota da liderança. Né, isso talvez faça sentido se reportar, mas talvez não. Talvez seja uma métrica para o próprio líder, para ele ver na onde ele pode melhorar. Né. Então, entender quem que é o stakeholder da métrica, se é você mesmo, para você tomar uma decisão melhor, ou se é alguma área que vai ter que tomar uma decisão em cima daquilo. Tem um conceito que veio muito da agilidade, até onde eu sei. A galera falava um bocado alguns anos atrás, mas hoje em dia eu já não vejo mais a pessoa falar tanto, né? Que é assim, o time ele tem, vamos dizer assim, paredes de vidro, mas você não pode entrar, no sentido de que a gente é transparente em relação ao que está acontecendo, então se tiver algum número que você queira ver, está aberto, você pode ver à vontade. Mas a parede de vidro é assim, para você não entrar e começar a opinar, vocês deveriam fazer isso e aquilo. Então, o próprio time, ele deveria, né, se auto-organizar para conseguir chegar a conclusões de como que ele consegue evoluir daí para frente. Eu acho que um risco que a gente corre compartilhando alguns números é de talvez a gente receber muito pitaco de fora de pessoas que não têm tanto contexto do time. Ao mesmo tempo que, dependendo de como a gente receba isso, a gente pode receber como input para deixa eu entender melhor o que esse pessoal quer dizer. Talvez seja útil para o meu dia a dia, a gente consegue também entender como que a gente pode melhorar. Mas eu acho que esse conceito é interessante, né? De tá aberto, mas você não pode entrar aqui e mudar. Enfim, tem que tomar alguns cuidados, mas enfim, acho que já é um começo. No dicionário que eu comecei a trabalhar e coloquei no livro, eu comecei a categorizar as métricas também por sistema, processo, pessoas. Quando a gente fala de sistema e processos, eu acho que as pessoas têm mais liberdade para dar pitaco. Por exemplo, eu sei lá, preciso abrir um ticket aqui e o processo demora muito, ou estou esperando 6 dias, então o aging time ele está prejudicando. Você está de fora, você não entende o que está acontecendo dentro do time, mas você está sendo prejudicado por causa de um processo. Aí, quando a gente vai para pessoas, aí sim eu concordo muito com o que você está dizendo, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente traz as métricas para as pessoas,
tem muitas nuances ali, muitas coisas que acontecem com pessoas que não são tão, vamos dizer assim, pragmáticas igual dentro de um sistema ou dentro de um processo. Aí sim, dar pitaco pode acabar sendo ruim. Então, aquela pessoa está codando menos, você não sabe se a pessoa está de férias, você não sabe se a pessoa está se curando de uma doença, você não sabe um monte de coisa, e dar pitaco pode ser extremamente tóxico ali para a empresa. Né? Sim, eu acho que até por isso tem gente que fala que quando a gente está olhando para comportamento do time, comportamento das pessoas, é interessante a gente olhar num horizonte um pouco mais longo. Então a gente não vai olhar naquela semana quantas tarefas a pessoa entregou, a gente vai olhar ao longo de 3 meses. Tem alguma tendência que eu estou percebendo aqui? Porque naturalmente, enfim, a produtividade flutua, até por questões de problemas que acontecem no dia a dia. Tem tarefa que vai ficar bloqueada, talvez está esperando outro time fazer algo que está bloqueando a gente. Tem coisas que podem acontecer ali que atrapalham. Mas quando a gente olha no horizonte maior, a gente consegue ter uma historinha melhor sendo contada. Ainda não conta tudo, provavelmente depende ainda de algum contexto, mas já é melhor do que olhar para, vamos dizer assim, para uma sprint, para uma semana do que está acontecendo ali. E assim, um ponto interessante é muito bonito a gente falar, que a gente vê muito aí pela internet. Não, a gente toma decisões baseadas em dados aqui e tal. Legal, interessante, bonito falar, mas a verdade é que também existe valor no outro lado, né, na intuição, vamos dizer assim, que a pessoa tem. Então eu queria entender, assim, do teu ponto de vista, como que a gente consegue balancear da melhor forma possível essa parte de tomar decisão baseada em dados versus na intuição ali, como é que a gente equilibra para também não ficar 100% escravo dos dados e talvez tomar decisões que sejam ruins por conta disso, perder um pouco de criatividade, mas por outro lado também não seja o caso de, não, eu só tomo decisão baseada em intuição, eu estou perdendo muita coisa aqui ao longo do caminho. Assim, eu acho que uma coisa tem que complementar a outra. Eu vejo que, assim, quanto mais experiência a pessoa tem, dependendo do nível que ela tá, eu vi muito isso com executivos, por exemplo. Eles tomam muita decisão baseada na intuição. E muita gente acaba acertando porque teve muita experiência, né? Mas, quando você é um executivo e está tomando decisão baseada em intuição, você está colocando em risco muita coisa mesmo. Você está colocando em risco uma área, uma empresa. Então, acho que vale a pena medir o risco e fazer essa análise se faz sentido complementar. E assim, mesmo que você tome uma decisão baseada na sua intuição, a métrica ela vai te ajudar a acompanhar essa decisão depois. Se aumentou receita, se aumentou despesa, se aumentou produtividade. Então você não descarta a métrica. Você pode até descartar no começo porque você não tem. Mas para você dar transparência do resultado, a sua intuição não vai dar essa transparência. Então, já tive essa experiência, ou eu acredito que esse seja o melhor caminho. Beleza, faz sentido você tomar essa decisão. Muitas vezes vai ser isso mesmo, porque cara, é igual tentar prever o movimento do mercado, né? A galera que faz day trade aí, ou faz trade, sabe que isso é, cara, é praticamente impossível. Né? Você vai fazer sua análise do contexto, usar a sua experiência, você vai tomar uma decisão. Mas você ainda sim vai precisar de métricas, entendeu? Então, se eu for falar como que eu usaria isso, beleza, usa a sua intuição se você tem experiência, mas garanta que você vai ter métrica para acompanhar e pensar se você vai ter que mudar de direção. Então, se você não quer confiar 100% da sua intuição, mas precisa dela para tomar uma decisão, você tem que estar pronto para mudar de direção quando você viu que estava errado. E aí que eu acho que algumas pessoas pecam também de não mudar de direção e não acompanhar métricas e só confiou na intuição, entendeu? Sim. Eu acho bem interessante isso que você falou, porque tem alguns casos que, de fato, a gente não tem nenhum número para suportar, a gente acredita que a direção é aquela. Pelo menos, vamos dizer assim, eu preparo o ambiente para que depois da decisão eu consiga analisar o resultado e eventualmente tomar alguma outra decisão diferente ou contrária àquela que eu tomei. Então, acho que, assim, parece um caminho muito interessante. É curioso você falar isso porque eu vejo algo totalmente diferente na maioria dos times de engenharia. Então, a gente toma a decisão de vamos priorizar, sei lá, mudar essa arquitetura, vamos priorizar essa funcionalidade para, sei lá, aumentar o engajamento do usuário. A gente fala isso, entrega, mas não mede depois para entender o impacto que aquilo teve. Se a gente não faz isso, a gente também não vai ter aprendizado, não vai saber se aquela decisão foi melhor, não vai poder revisitar isso de alguma forma. E talvez seja algo que a gente deveria fazer com mais frequência, né, ali nos nossos times. Enfim, infelizmente não acontece tanto. E um outro ponto que eu queria entender de você aqui a ideia é que, vamos dizer assim, você fosse o mais direto possível baseado na sua experiência. Então vamos dizer que a gente está começando do zero ali com o time, eu tenho que definir, sei lá,
4 métricas de, cara, eu vou começar por essa, assim, um time médio, vai, imagino que em boa parte dos times você tenha visto alguns padrões aí e tal ao longo do tempo, então quais talvez seriam as 4 métricas que você escolheria ali para começar um time, para garantir que o time está rodando bonitinho? Vamos pensar aqui um time de engenharia, um time de, sei lá, 5, 6 engenheiros, enfim, time de produto ali. Para onde você olharia quais métricas você escolheria para um time, por padrão, assim, para um time como esse, dado que a gente não tem ainda as métricas de negócios? Cara, aí eu dividiria, né? Se eu fosse pegar um time hoje, primeiro eu tentaria entender qual que é o escopo de objetivo da empresa que aquele time está focado. Então, se eu tenho um time, por exemplo, que está focado em receita, é um time que trabalha em onboarding, né, trazer as métricas de negócio. Não tenho métricas de negócio, então eu tentaria priorizar no time para a gente ter as métricas para conseguir tomar as próximas decisões. Então, comecei o ano agora, não tenho métricas para tomar a decisão do quarto. Cara. Comece o quanto antes para você tomar as próximas decisões. Né? Estou num time de Platform Engineering. Para mim, Platform Engineering está muito focado em eficiência. Você não tem a métrica, mas você vai ter que ir atrás também. Então, quanto tempo as pessoas estão levando para fazer o que precisam? Então, se eu sou um time que não tenho nenhuma métrica e preciso tomar uma decisão, escolher 4 métricas para começar, eu tenho que começar entendendo qual é o objetivo e qual o problema o meu time está focado em resolver. Se meu time está focado em melhorar a taxa do funil de onboarding, eu já sei quais métricas eu preciso priorizar ali no time. E aí, se eu fosse escolher 4 métricas, 3 eu acho que eu traria do negócio, né, como que está o funil do onboarding para tomar as próximas decisões, e uma métrica para acompanhar o time. E aí eu olharia muito como que está o cycle time do time. Isso vai ajudar eu a também tomar decisões para o próximo planejamento. Então, comecei um time hoje, começo do ano, tentar trazer as métricas de negócio e entender, baseado nas minhas próximas priorizações, se o meu capacity vai ajudar a construir um bom planejamento para o ano, entendeu? Porque, assim, já vi situações onde você tem as métricas, mas o time não entrega. E aí não adianta nada você ter métricas e você não está conseguindo mexer o ponteiro, né? E aí, a experiência que eu tive, por exemplo, na Neon, por que eu acabei indo para engenharia de plataforma? Eu entrei, na verdade, para trabalhar na tribo de cartão de crédito, só que eu estava vendo que a gente estava sendo muito ineficiente, né? A gente levava 3 sprints para começar a codar. Por exemplo, para abrir um repositório, para ter o repositório da aplicação, tinha que abrir um chamado para uma pessoa de DevOps. E aí, quando eu fui extrair o cycle time da equipe, eu via que para a gente começar a entregar um produto ia levar 2 a 3 meses. Então, beleza. Então, a gente não vai ser produtivo e não vai conseguir entregar esse projeto se a gente continuar com esse cycle time. Aí eu comecei a trazer propostas e, além de conseguir melhorar o fluxo do time, eu acabei indo para uma área que ia fazer isso para a empresa inteira, entendeu? Bem interessante, uma aplicação bem interessante. E o último ponto que eu queria entender contigo é assim, a gente ultimamente tem ouvido falar cada vez mais de métricas de experiência de desenvolvedores, né? O famoso DevX, que o pessoal está chamando, né? Queria entender um pouquinho a tua visão sobre esse tema, enfim, especialmente sobre as métricas ali, né? Sobre o que a galera tem discutido e tal. Tem surgido várias ferramentas e termos, né? Lá na Neon comecei com um time chamado DevX, apesar de olhar a engenharia de plataforma, e eu acho que é extremamente importante porque a experiência do desenvolvedor no final é o que vai fazer o produto acelerar. Então não adianta só você olhar se o time está produzindo rápido, mas se o time está feliz com o que está produzindo, né? E se a experiência dele está sendo fluida. E aí, o que as ferramentas que surgiram hoje, né? Tem o termo feedback loop, então se o time está conseguindo ter interações em cima do produto, né? Tem o Golden Path, que é se o time está conseguindo ter a jornada perfeita para entregar, se ele não está tendo que desviar da jornada dele, abrir chamado, fazer outras coisas que não estejam relacionadas. Né? Então, olhar o Golden Path é importante, o loop de interação é importante. Então, não é necessariamente eu estou olhando para métricas de ENPS, que é se ele está satisfeito na empresa que ele está trabalhando, mas se a jornada dele está sendo fluida. Que aí, por que eu acho que o pessoal está dando tanto valor para as métricas de DevX hoje? Porque quando a gente olhava para agilidade, para DevOps, a gente acabava esquecendo do Dev em si. Né? E aí começaram a centralizar isso no Dev. Então, assim como o UX coloca o usuário no centro, o DevX coloca o Dev no centro para ajudar a priorizar e
transformar a jornada dele para entregar produto a melhor possível. Faz sentido, assim, porque para a pessoa que está construindo, que está executando alguma coisa, assim, vamos colocar de uma forma mais genérica, se a ergonomia da pessoa é ruim, cara, ela vai ou levar mais tempo, ou a qualidade não vai ser tão boa e tal. É pensar, assim, fazendo um paralelo aqui, de, sei lá, um operador numa fábrica. Então, se ele tem que se movimentar muito na planta para fazer... Cara, naturalmente vai levar mais tempo para ele, sabe? Conseguir fazer a entrega dele. A mesma coisa acontece com o desenvolvedor. Então, você tem que pedir alguma coisa para alguém, então ele não tem autonomia aqui. Então, cara, vai levar mais tempo. Dependendo das ferramentas que ele tem, talvez ele não consiga entender como que a aplicação está se comportando. Então, ele vai entregar com uma qualidade menor. A tendência é essa, pelo menos. Então, se ele, por exemplo, só consegue rodar a aplicação num ambiente de teste, mas não consegue rodar no ambiente local, cara, então o ciclo de feedback aumenta, então ele vai ter mais dificuldade para fazer algumas coisas ali acontecerem, ou vai levar mais tempo, enfim. Então, acho que tem vários problemas ali que acontecem de acordo com a, entre aspas, ergonomia que o desenvolvedor vai ter com o trabalho que ele está fazendo. Acho que não é só com o desenvolvedor, acho que vale para qualquer um, mas pensando que o desenvolvedor vai ser a pessoa que está construindo o produto de fato, então, essa pessoa ter o melhor ambiente possível para ela conseguir fazer o trabalho, assim, acho que é o cenário ideal, né? O que a gente deveria estar buscando. Acho que tanto tecnicamente, quanto até a questão, a gente fala, né, saindo um pouquinho de métricas aqui, mas de segurança psicológica, enfim. Então, dado que a pessoa tem um ambiente bom, a tendência é que ela faça um trabalho melhor na ponta. Sim, eu gostei muito da analogia, cara, fez total sentido. Boa, daí eu queria abrir, cara, para você passar tua mensagem final aqui, fazer teu jabá também pra galera, fica à vontade. Boa. Primeiro, Edu, obrigado pelo espaço novamente, cara. Estou bem feliz em estar participando aqui mais uma vez, falando de um tema que eu gosto e que eu ainda estou aprendendo, né? Eu escrevi o livro, foi uma ótima forma de aprender, mas eu vejo que ainda tem muita oportunidade até para estruturar isso melhor para as empresas, porque a minha proposta com o livro, que eu acabei juntando muitas coisas, é porque hoje existem métricas distribuídas em todo canto, mas no final, como eu comentei, né, são duas métricas que importam para a empresa e o difícil é você escolher no meio de tudo isso o que faz sentido para sua área, para sua equipe ou para você, né? Então, obrigado aí pelo convite, por estar participando aqui falando de um tema que eu gosto. E é isso. E aí eu deixo o convite também para quem está ouvindo, se tiver interesse em se aprofundar, comprar o livro, ou se quiser conhecer mais sobre a comunidade, o trabalho que eu venho fazendo, entrar no site platform.rocks, que eu vou estar por lá, quem quiser conversar. Boa, então todos os links estão à disposição aqui para quem quiser acessar. Eu recomendo, inclusive, tá? Eu estou tanto na comunidade quanto comprei o livro também, então fica a minha recomendação direta. Bom, um abraço para você, Gui. Curti muito bater esse papo contigo e até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal.